Olá, eu sou Fludoaldo de Paula, coordenador do programa Diversidade da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Nosso programa trata das questões de grupos socialmente excluídos da sociedade, como a pessoa com deficiência, o idoso, a questão racial, tratamos do bullying e de temáticas que envolvem esse público excluído. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas muito especial para discutirmos e refletirmos sobre essas questões. Flávia Barbosa, ela é graduada em Serviço Social, tem especialização em TEA. Estamos recebendo também Raquel Grazinoli, ela é mestranda em Educação Especial, diretora do Centro de Atendimento Educacional Oeste-Sudeste e uma atuante na causa da inclusão da pessoa com deficiência. Muito que obrigada. bom, Raquel, te receber, ficamos muito felizes com a sua presença. Queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui discutindo as questões que envolvem o direito das pessoas com deficiência. Oi, meu nome é Raquel, eu sou uma mulher branca de aproximadamente 50 anos, tenho cabelo castanho, abaixo dos ombros, liso, olhos castanhos, estou usando um óculos de grau de armação preta, estou vestindo uma camiseta preta e sobre ela um casaco também preto. Eu sou Fludoaldo de Paula, eu sou um homem de pele clara, cabelos grisalhos e barba grisalha, estou vestindo uma camisa preta com lista cinza e uso óculos escuro. E eu sou deficiente visual total. Eu sou a Flávia, tenho cabelos longos, loiros, pele clara, olhos verdes, uso um óculos de armação azul de grau, estou usando um casaco vermelho. O nosso propósito é trazer as discussões inerentes à questão da inclusão desses grupos, hoje em especial da pessoa com deficiência. A nossa primeira questão, que eu gostaria de trazer para vocês, é a questão da pessoa com deficiência no meio social. Na opinião de vocês, o que falta para que as pessoas entendam as necessidades da pessoa com deficiência e como mudar este quadro que ainda persiste? A gente percebe ainda uma visão equivocada da pessoa com deficiência, a gente percebe ainda a falta de compreensão e o que realmente é um limite imposto pela deficiência e o que é um limite imaginário que as pessoas ainda têm em relação ao deficiente. Flávia. Eu acho que a deficiência está no ser humano, não necessariamente na pessoa que traz essa deficiência. Para que elas enxerguem a gente de uma forma diferente, ela precisa de empatia, ela precisa de força de vontade para entender e não só ficar com aquele preconceito enraizado que deficiente não pode fazer isso, que deficiente não pode fazer nada na vida. Isso atrapalha a visão deles. Quando eles veem a gente em meio à sociedade, fazendo entrevista, eles duvidam. Essa pessoa realmente é deficiente? Então, acho que essas pessoas elas precisam mudar esse pensamento. E você, Raquel? Eu acho que falta muito essa barreira atitudinal que se criou, né? Tem a ver com isso que a Flávia disse. As pessoas elas têm pré-conceitos, elas já vêm com questões que elas construíram. Então, elas não conseguem enxergar o sujeito só o ser humano, né? O ser humano constituído das características. Todos nós somos constituídos de características diferentes. A questão da deficiência física, sensorial, né? Ela é mais uma característica daquele sujeito. Então, eu não posso ter uma ideia de que, em função da cegueira, ou em função do autismo, ou em função da paralisia, a pessoa não vai dar conta de fazer tantas coisas que eu, que não tenho nenhuma dessas características, daria. Porque tem muitos impedimentos que eu tenho, né? E que as pessoas, por
acharem que eu não tenho nenhuma deficiência, que eu não tenho nenhuma dessas questões, que eu seria boa em tudo. E eu posso ter muito mais dificuldade do que um sujeito que tem uma deficiência sensorial, que tem uma deficiência física. Então, acho que assim, são essas questões que circulam no senso comum que impedem as nossas relações de melhor qualidade, né? Acho que é essa barreira. Essa questão que vocês colocaram, pode-se dizer que ela é presente em todos os espaços sociais? Com certeza. Contou. Mesmo que a pessoa ache que ela não tenha um preconceito, mesmo que a pessoa esteja trabalhando uma inclusão, ela ainda assim, ela não entende de fato o que é ser deficiente e a nossa capacidade de fazer o que a gente quiser. E as pessoas, eu acho que ainda tem isso que você disse. Quando a pessoa com deficiência realiza, elas acham, não é deficiente. Se fosse, não fazia isso. Não, a Flávia, por exemplo, ela não poderia estar aqui dando uma entrevista, o Fluidal não poderia estar aqui fazendo um evento. As pessoas já trazem essa construção social dentro delas. E aí, às vezes, o discurso é um discurso socialmente aceito, mas, na realidade, na prática, as coisas não se consolidam. Acredito que esse imaginário em relação à pessoa com deficiência, ele vem lá da antiguidade, né? Até das questões evangélicas, que onde o deficiente apareciam sempre numa condição desfavorável, de pedinte. E é necessário que mude, né? Que mude esse quadro social. Mas aí eu fico pensando, mediante a fala de vocês, como trabalhar essa questão, como mudar as pessoas, como mudar a sociedade. O que vocês pensam de que forma nós conseguiremos atingir esse objetivo? Ou seja, de mudar a imagem que as pessoas têm em relação à pessoa com deficiência. A gente trabalhar, né, nós deficientes, a nossa autoestima, para que a gente sinta vontade de estar nos lugares e que a gente esteja lá e se sinta confortável. As pessoas precisam ver a gente no meio. Enquanto elas não veem, que é isso que acontecia antigamente, que os deficientes ficavam escondidos em casa, né? E aí agora vê um deficiente aqui falando, as pessoas se chocam. Então a gente precisa estar no meio. Aquele deficiente, aquele autista severo que ele grita, ele bate, ele não consegue ficar sentado, ele roda uma sala, ele, como as pessoas dizem, tumultua, ele precisa estar ali sim, porque as pessoas precisam entender e respeitar que ele pode estar ali e que não tem problema nenhum se ele não está sentado. E que não tem problema se ele quer dar uma volta, quer rodar, ele quer gritar. E isso é respeito, é empatia por essa pessoa. Mas como que essa pessoa vai entender, respeitar, se ela não vê essas pessoas ali o tempo inteiro? É de vez em quando que a gente aparece. Então, eu acho que mãe, pai de crianças pequenas que não querem levar, ela vai fazer uma birra? Não, leva e deixa essas pessoas verem como que é o processo, como que funciona, entender que aquilo não é uma birra, e mesmo que ele não fosse deficiente, é a forma da criança se expressar. Birra é um nome ruim, mas é a forma que uma criança, deficiente ou não, ela tem de se expressar. Então, ela tem que estar lá no meio, não vou levar, meu filho grita. E aí, como que você quer que o ser humano, aquela pessoa que não é deficiente, te respeite, seu filho me respeite, se eu não vou lá, eu não me deixo ser a pessoa que eu sou? Eu acho que é muito isso, sabe? É fazer com que os deficientes estejam cada vez mais no mundo, em qualquer lugar, academia, fazendo aqui uma entrevista. Eu acho que é isso, tem que inserir, a gente tem que se fazer inserir, tem que fazer com que as pessoas vejam a importância de você estar ali, do deficiente estar ali no meio. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que lutar por uma sociedade onde todos estejam. Todos, todo mundo tem que caber em todos os lugares, né? A gente tem que poder estar em todos os lugares. Não tem que existir um espaço, não tem que existir uma sessão especial com horário. Eu tenho que poder pensar, no sábado eu vou sair e eu vou ao teatro
e eu posso ir à sessão que eu quiser do teatro, porque o teatro vai estar, de fato, acessível. A gente tem muitas políticas, a gente tem muita lei, mas as coisas não se consolidam. Então, a gente precisa estar nos lugares e discutir, e reafirmar as ações para que as coisas aconteçam e saiam do papel. Porque se a gente não se posiciona e não mostra, e não diz, olha, é possível, as outras pessoas também não se comprometem. E aí eu acho que a gente tem que extrapolar, por exemplo, um mês de comemoração, a gente tem que extrapolar uma data, a gente tem que usar as datas, sim, não estou dizendo que a gente vai abrir mão das datas, a gente tem que lançar a mão das datas comemorativas, mas a gente tem que extrapolar isso, porque eu não preciso ter um dia para eu sair da minha casa, eu, mulher branca, né, hétero. Então, assim, tem que existir igualdade de direitos, de circular na sociedade com igualdade de direito. A pessoa, por exemplo, surda, ela tem que ter o direito de ir numa consulta médica e não precisar levar um intérprete. Ela tem que ter o direito de estar com um filho com dor de ouvido e chegar e ser atendida. Tem que ter o direito de estar lá ganhando o filho e de os médicos conseguirem explicar que não vai dar para ser parto normal na urgência, que vai ter que ser cesariana. Então, assim, as pessoas com deficiência, elas precisam ser vistas na totalidade. Então, a gente tem que marcar esses lugares, não só com datas, com caixinhas reservadas, né? Tem que ser no contexto do dia, todo dia, de ir na padaria, de ir no mercado, de ir no cinema, de ir no show, com igualdade de direito. Né? E eu acho que a sociedade ela precisa de mais espaços que discutam isso para que isso se efetive com mais rapidez. Porque assim, a sensação que eu tenho é que tem muitos anos que a gente fala das mesmas coisas e que as coisas não se consolidam. Quando acontece uma coisa, a gente comemora muito, uma coisa só. A gente tinha que ter igualdade de direito todos os dias. Pelo que vocês disseram, nós temos uma vasta legislação. Né? Inclusive, em 2015, nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, mas que essas leis ainda estão, a maioria, pelo menos, no plano teórico. Está correto isso? Correto. Então, aí uma pergunta, como fazer essa execução? Apesar que vocês já pontuaram que é necessário colocar em prática. Mas qual o caminho a seguir? Eu acho que só fazer a lei não está funcionando, né? Eu percebo isso, sinto isso. Você tem que, além de fazer a lei, você tem que ter alguém que cobre elas. Tem que ter alguém para fiscalizar, tem que ter alguém ali para fazer valer de fato aquela lei. Então, a gente tem aí várias leis, né, para o PCD, para a pessoa, né, com deficiência, mas e quem que está ali cobrando? Quem está ali para que eu não precise buscar um advogado para uma lei que me garante esse direito? Então, eu acho que essa questão da política, que chega fazendo, né, eu fiz lei, eu fiz essa, eu fiz aquela, mas e daí? O que eu penso é isso, quando eu ouço isso dessas pessoas. E daí? Qual é o próximo passo? Porque só fazer ela, eu também posso fazer. Inclusive, eu, né, tenho várias aí. Mas quem vai fiscalizar? Então, eu acho que o que falta é isso. As leis já estão aí. O que precisa é de gente para fiscalizar. Raquel, no próximo bloco, você responde essa questão. Até lá. Qual a melhor forma de ajudar uma pessoa cega a atravessar a rua ou subir escadas? E direcionar um caminho, você sabe? Ofereça o seu braço. A pessoa cega segura em você e segue caminhando. Esteja sempre um passo na frente. Assim, na hora de subir ou descer um degrau, a pessoa cega vai poder acompanhar com segurança. Quando for direcionar um caminho, indique na fala se é para a direita ou esquerda. Indique quantos metros para cada sentido. Inclusão da pessoa com deficiência.
uma ação do programa Diversidade da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Estamos de volta com o nosso programa do Diversidade. É um espaço que temos na TV Câmara JF, canal 35.1, para discutir a inclusão da pessoa com deficiência. Raquel, no último bloco, eu fiz a seguinte pergunta à Flávia. Se a legislação que temos já é uma legislação ampla, que envolve diversos aspectos da inclusão, e a inclusão ainda, em muitos casos, não saiu do papel, como fazer com que essas leis sejam executadas? Eu vou pegar um gancho na fala da Flávia, né, dizendo da importância do monitoramento. Nós precisamos fazer com que a maioria das pessoas saibam de fato o que são essas políticas. Porque em muitos momentos a gente percebe, principalmente as famílias das crianças com deficiência, sendo usadas em determinados aspectos políticos, porque elas desconhecem o que de fato está sendo feito. Às vezes um político pode dizer, eu fiz fiz o cordão tal para identificação da deficiência. As famílias comemoram, acho que isso é uma coisa muito potente. Então, assim, e a política de identificação vai acrescentar o quê, de fato, nos direitos dessa pessoa. Então, eu acho que precisa que haja uma ampla discussão de forma bem didática, né, bastante elucidativa, para que as pessoas compreendam o que é aquela política. E aí elas lutem por aquele direito, para que não sejam iludidas, para que não fiquem milhares de políticas dizendo a mesma coisa, sem sentido. E o monitoramento de políticas importantes, ele precisa de um número grande de pessoas que conheçam para poder cobrar. Por exemplo, a audiodescrição. Ela já é uma política há muito tempo, ela não acontece. Por quê? O que impede que ela aconteça? Porque as pessoas desconhecem, né? Então, a carteirinha de identificação do TEA. Quais são os objetivos por trás dessas coisas? Então, assim, a gente precisava que houvessem mais espaços de reflexão, de conscientização, que grupos de famílias fossem, né, mais atuantes nesses espaços e que isso não ficasse restrito a um jogo de interesses. Porque, muitas vezes, as políticas elas estão restritas a jogos de interesse e não, de fato, para garantir as coisas para quem precisa, né? Para quem, de fato, precisaria acessar o direito. Tem um princípio que norteia os movimentos das pessoas com deficiência, que é o seguinte: nada para nós sem nós. Será que é isso que está faltando? Acho que mais do que isso. Não é só você me convidar para participar, mas sem que as outras pessoas entendam o que é. Então, você pode estar aqui, né, no programa, a gente falando sobre eu sou autista, você é deficiente visual, Raquel trabalha com CAEE, mas não basta só eu estar presente, Fludoaldo estar presente, tem que ter mais do que isso. Não adianta só fazer com que a gente esteja conversando, estou sendo incluída, não estão falando da deficiência sem um deficiente presente, mas e aí? O que as outras pessoas sabem sobre? Como tratar a gente? O que é essa deficiência? O que é um cartão da Cipiteia, por exemplo? Então, não é só nada sobre nós sem nós. Vai muito além disso. Acho que precisa de mais ações, né? Mais ações com mais pessoas implicadas. Aí, a partir dessas ações, veio a seguinte indagação. Por onde começar? A escola, Raquel, você que é de escola, a gente sabe que a escola ela promove, ao longo de toda a história, as mudanças sociais, de pensamento, de ideias, começam na escola. Nessa questão da pessoa com deficiência, a escola tem falhado?
ela não está conseguindo transpor a inclusão para além do muro da escola? Eu acho assim, eu vou fazer uma pegada assim rápida, né, que eu acho que a gente precisa dizer. O Brasil, ele tem muitas políticas educacionais inclusivas. Juiz de Fora tem uma história muito contemporânea de ações para garantir a perspectiva inclusiva. Só que nós temos isso no papel. E eu posso dizer aqui, eu trabalho numa escola inclusiva, mas a realidade dentro da escola não ter sido modificada. Eu não sei se é falhando. O que eu sinto é que a gente caminhou em conquistas legais, mas a gente não caminhou na mudança interna. A gente não mudou culturalmente. A gente se diz implicado com uma coisa, mas a gente não se compromete de fato com aquilo. A gente traz um discurso politicamente correto, aceito, porque eu não quero dizer, né, uma coisa que as pessoas vão me criticar, mas na prática eu não mudo, eu não consolido coisas. Então, assim, quando eu penso na perspectiva da escola, que adequa só para a Flávia, não, eu vou adequar aqui a sala de aula com menos estímulo para a Flávia, porque a Flávia está estudando nessa sala. Quando eu penso, eu vou fazer braille para o Fludoaldo. Quando eu penso, eu vou melhorar uma carteira para o menino cadeirante. Quando eu penso para um sujeito, quando eu não penso dentro da perspectiva, né, do desenho universal da aprendizagem, que é para todos, eu não melhoro o currículo, eu não faço um currículo que é de acesso para todo mundo. E aí eu penso em ações isoladas muito pequenas, adequar uma provinha, estou fazendo provinha porque as pessoas fazem esse inha, né, com as coisas educacionais. E aí eu não crio cultura de mudança. Se eu não crio uma cultura de mudança dentro da escola, de pertencimento, igual a Flávia falou, a importância de pertencimento, se aquele sujeito não está em todos os espaços da escola pertencendo, eu não extrapolo o muro da escola, porque ele não participa nem daquela comunidade, né? Eu não penso nas festas do próprio bairro que aquele sujeito vai estar, eu não penso na igreja, sei lá, no parquinho, eu não penso nas outras coisas que estão fora do portão da escola. Eu penso ações bem pequenas no micro da sala de aula. Já é muito, né? Porque o professor ele acha uma dificuldade, ele fala, eu não estou preparado para isso, eu não estudei, e realmente existe essa lacuna na formação inicial de professores, né, que deixa a formação para trabalhar com a educação especial numa perspectiva inclusiva para os cursos de extensão, para os cursos de especialização. Existe essa lacuna na formação. Mas a gente já até conversou entre nós sobre isso, ninguém está formado para nada. A gente se forma todo dia. E se formar todo dia é processo cultural. Eu acho que falta força de vontade. Força de vontade do ser humano de fazer melhor, de sair de dentro daquela escola e trabalhar fora dela também a inclusão. Você vai trabalhar dentro, o pouquinho que tem na escola, ela sai, né, o professor ele sai da escola e parou ali. Parece que o grande desafio é o caminho de provocar essas mudanças necessárias na escola e, consequentemente, na sociedade. A nossa reportagem foi às ruas para identificar e pesquisar caminhos não acessíveis que tem na nossa cidade. Foi pesquisar o meio urbano. O que nós temos de dificuldade para a pessoa com deficiência? O que falta de acessibilidade em nossa cidade? Vamos ver a reportagem. No caminho, buracos nas calçadas, pisos táteis sem manutenção, desníveis nas travessias, rampas com inclinações acentuadas, pedestres apressados e sem conscientização, desafios constantes para as pessoas com deficiência em Juiz de Fora. A JF TV Câmara acompanhou na região central o cadeirante Wellington e os deficientes visuais Edilaine e Reginaldo. Falta acessibilidade. Tem lugar que, por exemplo, assim, que eu sei que eu não vou conseguir vencer aquele lugar, eu peço ajuda. São poucas pessoas que têm empatia de orientar, deixa que eu te ajudo, são poucas. Outras chutam a nossa guia,
Às vezes nós ficamos invisíveis, né? Estamos parados assim, precisando de ajuda. Muitos não ajudam, mesmo não é por maldade, não, é porque não tem informação. Descendo da Andradas ali até chegar na Rio Branco, tem bastante obstáculo no nosso caminho também, né? As travessias são um lugar de tensão. Na Santo Antônio, um dos lados da calçada apresenta um rebaixamento correto. Do outro, não existe a rampa. No cruzamento da Rio Branco com a Rua Alfeld, região central de Juiz de Fora, o rebaixamento da calçada só atinge um trecho. Aqui, aonde nós vamos atravessar, nessa pista vermelha e branca aqui, essa rampa tinha que estar abraçando toda essa pista. Ela só está abraçando uma parte aqui. As pedras portuguesas são um problema. Buracos dificultam o movimento. Eu empurro a cadeira de Wellington e sinto dificuldade de controlar o equipamento. Ela é impulsionada para a rua por conta da inclinação da garagem. Se eu não tivesse a força que eu tenho, eu iria para a rua. Nunca deixaria você me jogar lá na rua. Mas você vê o perigo que é. A minha mulher não me empurra aqui. Ela não tem coragem. Seguimos com Wellington ao longo de outras ruas do centro. Circular pelo centro da cidade já é difícil por causa das dificuldades de mobilidade. Aqui na Avenida Getúlio Vargas é ainda uma situação mais complexa por conta da grande quantidade de pessoas. Imagina para um cadeirante como é esta situação. Como é que é isso, Wellington? São as barreiras que nos colocam, né? O mobiliário urbano, todo esse conjunto de coisas horríveis, né? O nível da rua está superior ao nível da calçada, as lojas sendo rampeadas a partir da calçada em desacordo com o Código de Postura do município. Tudo isso é muito ruim quando nos obrigam a passar pelas grelhas de captação de água pluvial, onde a nossa rodinha da frente pode entrar num daqueles buracos. Tudo é muito difícil aqui. Nos pontos de ônibus, mais problemas. Falta sinalização em braille para os cegos, o piso também é irregular e num dos principais parques da cidade, o mesmo problema se repete. Falta de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual que se espalham por vários pontos. Nós temos muita dificuldade, ao começar pelos passeios, né, que não oferecem condições plenas para a gente andar. Às vezes cadeiras, né, no meio do passeio, coisas fora do lugar, imobiliário urbano colocado de forma errada no lugar errado. Então, assim, há sido uma grande discussão sobre a acessibilidade de fora, mas eu não sei quais as razões que não avança. A Edilaine e o Reginaldo também caminham pelo Parque Alfeld e mostram como é difícil ter autonomia. As pedras portuguesas que ainda confundem, pelo menos para mim, confunde, e o piso prototático para mim não me ajuda muito. Reginaldo segue pelo piso tátil na Santo Antônio. Ele mostra o quanto o piso está muito próximo à via. Há árvores no meio do caminho. Andando aqui pela rua Santo Antônio, eu encontrei bastante dificuldade, né? As calçadas bem irregular, né? Obstáculo em cima do piso podotático. Em frente às garagens, falta a sinalização sonora. Se fosse para me orientar pelo piso podotático, não teria condições de andar só aqui na rua Santo Antônio, não. O trajeto pelas ruas centrais também contou com o olhar do professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Emanuel Pedroso. O que é necessário, no meu entendimento, é que a acessibilidade seja implantada de fato nas cidades através de duas frentes de trabalho, sendo a primeira delas a intervenção nos espaços físicos através da reforma dos espaços, a utilização e aplicação das normas de acessibilidade, sobretudo a norma 9050, que é a principal referência normativa no nosso país em acessibilidade. E junto às intervenções físicas, paralelas às intervenções físicas, melhor dizendo, um trabalho constante de conscientização da população. Emanuel ressalta que a responsabilidade de garantir o direito de ir e vir é do poder público e também da sociedade. Então você precisa ter essa convergência de forças para que a gente tenha a promoção da acessibilidade. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ilustrando através do piso tátil, nesse trecho da Santo Antônio, problemas não somente relacionados à conservação, como a gente pôde verificar ali,
os desníveis existentes ali junto ao piso direcional, quanto a ausência de piso alerta em possíveis obstáculos. Não tem que ficar em casa, não tem. Tem que ir para fora porque a vida continua. Sendo cadeirante, sendo especial, sendo visual, auditivo, nós temos que viver a vida. Por meio de nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que está atuando na correção de pedras portuguesas na zona central, incluindo as avenidas Getúlio Vargas, Rio Branco e a Praça do Riachuelo. Segundo a Prefeitura, o Parque Alfred é prioridade na correção de pedras portuguesas. Em julho, foi realizada uma operação no local. Uma nova equipe será encaminhada nos pontos apresentados pela reportagem para avaliar o que pode ser feito de melhorias. Sobre a conservação das calçadas, a administração reforça a responsabilidade dos proprietários dos imóveis. Ainda por meio da nota, a Prefeitura informa que iniciou em outubro de 2021 a construção de cerca de 270 rampas de acessibilidade nas calçadas do centro e de outras regiões. O projeto elaborado pela Prefeitura segue a norma brasileira 9.050, porém, a empresa contratada não cumpriu o contrato, que será rescindido. Na questão urbana, nós identificamos vários problemas. Algum tempo atrás, uma rua aqui da cidade, ela foi acessibilizada. Porém, houve algumas falhas na execução do projeto ou no próprio projeto, que trouxe alguns prejuízos à pessoa, tanto com cegueira como usuário de cadeira de rodas. Nessa questão, o que vocês pensam que deve ser feito para acessibilizar o meio urbano, envolvendo aí ruas, envolvendo entrada de cinema, de prédios? Outro caso que eu me recordo é de um condomínio em Juiz de Fora que proibiu o porteiro auxiliar uma moradora usuária de cadeira de rodas. É falta de ter a pessoa com deficiência como o consultor dessa ideia de determinado projeto? É falta, conforme a Flávia já pontuou, de fiscalização? Então, como proporcionar um acesso de qualidade no meio urbano ao deficiente? E além, só completando, e também não se esquecendo da questão da surdez, que o indivíduo surdo chega num determinado local, ele não vai conseguir ser atendido, porque ninguém sabe Libras. Então, como resolver esse nó? Eu vou voltar a falar que eu concordo com a questão do monitoramento, né? Eu acho que é importante, mas eu vou voltar a bater na questão do conhecimento. Desde a questão da política, de tudo, eu acho que tudo passa pelo conhecimento. Se eu não conheço, como eu vou criar um espaço acessível? Se eu não sei a demanda, como eu vou fazer isso? Então, assim, por exemplo, pessoas que vão colocar as placas em braille. Se a pessoa não conhece, será que as placas serão colocadas na medida correta, na forma correta, no posicionamento correto? Então, acho que tudo passa por conhecer a situação. Se eu desconheço, eu posso prestar um serviço que, na verdade, não é de qualidade. Então, acho que é preciso que haja melhor formação, melhor informação a respeito das demandas das pessoas, né? Eu acho que você vai fazer, né, trabalhar aí na cidade, a rampa para o acesso de um cadeirante, você vai fazer a placa em braille. E quem são essas pessoas que estão fazendo?
que é o que a Raquel está falando. Você precisa ter a pessoa com deficiência ali. Vai fazer a placa em braille, vamos chamar a pessoa com deficiência visual. Vai fazer uma rampa, vamos chamar o cadeirante para saber qual... E não só um, porque nós somos diferentes. A facilidade de um pode ser a dificuldade do outro. Então, teria que trabalhar em conjunto. Hoje nós vamos trabalhar na cidade para fazer as acessibilidades, e aí você não vê o deficiente visual, não vê o cadeirante, não vê nenhum deficiente ali, nenhum. E, para mim, teria que ter um grupo, sabe? No mínimo 2 de cada, 2 deficientes visuais, 2 cadeirantes, 2 autistas, para cada um dar o seu ponto de vista, porque a gente não é igual. Então, você vai fazer uma rampa, se ela for muito inclinada, como já vimos vários vídeos aí, pode ser que de um cadeirante ali não tenha força, ou a cadeira dele não seja o suficiente para ele fazer e subir. Enfim, eu acho que tem que ter o envolvimento da pessoa deficiente para estar elaborando essas questões de acessibilidade. No próximo bloco, vamos conversar sobre as acessibilidades, as dimensões da acessibilidade e o capacitismo. Você sabe o que é capacitismo? Então não saia daí, já voltamos. As cores de uma bengala podem variar. Você sabia que indicam a capacidade visual da pessoa? A pessoa cega sempre usa a bengala longa na cor branca. Com baixa visão, usa a verde. E as bengalas vermelha e branca indicam que a pessoa é surdo-cega. Inclusão da pessoa com deficiência. Uma ação do Programa Diversidade da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Estamos de volta com o programa Diversidade e vamos dar continuidade à nossa conversa com as nossas convidadas, Flávia Barbosa e Raquel Grazinoli. Nesse bloco, nós vamos falar sobre as dimensões da acessibilidade. Um estudo elaborado pelo consultor em inclusão, Romeu Kazumi, ele sistematizou a acessibilidade em 6 dimensões, que seria a acessibilidade arquitetônica, ligada às barreiras físicas, a acessibilidade comunicacional ligada à comunicação, a metodológica, instrumental, aos instrumentos que a pessoa com deficiência deve ter disponível para o seu uso, a programática e a atitudinal. Segundo o consultor Romeu Kazumi, essas acessibilidades deverão nortear todas as ações de inclusão. Aí eu pergunto a você, Flávia, são acessibilidades, dimensões que muitas das pessoas não pararam ainda para refletir sobre elas. Qual você acha que é a mais importante? Não é, vamos mudar o termo, não a mais importante, mas a que necessariamente deve ser trabalhado para despertar para as demais? As atitudinais, né? É ela quem vai comandar aí as outras, e as pessoas precisam entender sobre elas, e nem todas entendem, assim como elas não entendem a nossa deficiência. Se ela não entende o que como fazer, o que fazer, como comandar, não tem como ela fazer com que a gente seja inserido, fazer com que as acessibilidades funcionem de fato. Eu acho que essa questão da barreira atitudinal, ela marca muitos espaços de sofrimento para as pessoas, principalmente para as pessoas que não têm deficiências visíveis. As pessoas que não têm deficiências visíveis, elas enfrentam algumas posturas que acabam gerando dor, gerando exclusão. Então, a barreira atitudinal, ela precisa ser discutida, a gente precisa refletir sobre isso, precisa falar disso todo o tempo, né? Dentro da perspectiva do TEA, vou usar, né, quando as pessoas falam de autismo leve, por exemplo, a barreira atitudinal é que a pessoa acha, nossa, nem é autista direito,
né? E o tanto de sofrimento que as pessoas que já dão conta de falar a respeito do que é conviver com autismo leve, né? E aí, assim, quando eu tenho uma barreira atitudinal, eu minimizo o que é o seu enfrentamento, porque eu crio o meu valor para aquilo. E aí, assim, a minha dificuldade, a minha atitude vai prejudicando a vida do outro, porque eu não me comprometo, né? Eu crio uma barreira que me retira da responsabilidade de pensar aquilo. Eu fico numa zona de conforto, né? E aí o outro é que se vire com aquilo. Eu não preciso ter compromisso, porque se eu tenho compromisso, a partir, né, de extrapolar a barreira atitudinal, eu tenho que fazer que todas as outras barreiras caiam, né? E aí é uma sequência de compromissos, né, que vão ser adotados. Ô, Raquel, aí aproveitando, fazendo um gancho, nós temos aí o capacitismo, que as pessoas muitas das vezes entendem como uma coisa positiva, até por uma indução da própria língua, capacitismo. É o autistinha leve. Então, eu quero perguntar a vocês o seguinte, a questão do inho, o inho é muito negativo, né? Ceguinho, mudinho, Dalzinho, PCzinho e os inhos da vida. E outras questões que induzem a incapacidade da pessoa com deficiência. Quer dizer, um exemplo que as pessoas usam bastante é aquela frase, estou mais perdido do que cego em tiroteio. O que denota? Denota que a pessoa cega, ela está permanentemente perdida. Né? E tantas outras que a gente escuta desde criança. Né? Então, esse capacitismo, ele é negativo para a pessoa com deficiência. Como trabalhar essa questão? Como mostrar à sociedade que as palavras têm que ser usadas com critério, elas têm que serem conduzidas a perceber que estou mais perdido que cego em tiroteio não é uma atitude legal para a pessoa cega. Como trabalhar isso? Eu acho que é aquela questão de você, do deficiente, estar presente em todos os lugares. O deficiente, vamos, né, falar aí do deficiente visual, estar falando essa fala de isso não é legal. Porque se uma outra pessoa que não tem a deficiência visual escuta essa frase, ela vai achar que está legal. Ela não tem essa deficiência. Então, se o próprio deficiente vai lá e diz, não é legal, como vem acontecendo, pouco, mas vem acontecendo de vários deficientes, né? Seja visual, autista, a própria pessoa ir lá e dizer, isso não é legal. Eu acho que tem que ser por aí, a pessoa, né, o próprio deficiente dizer, não é legal. E a pessoa que está recebendo isso, entender e respeitar. Porque não adianta também a gente falar e a pessoa não querer respeitar, que é o que acontece, e acontece muito. Você está ali falando, não fale isso, não é legal. E aí ela continua. Como o caso das pessoas, né, que trabalham com piadas, tanta questão que acontece que eles falam, não, mas é piada, é para divertir, é uma brincadeira. E você está dizendo que não, eu não estou feliz com isso. Eu, como deficiente, não me sinto confortável, me senti ofendida, e ele está ali, como é que fala? Feliz porque ele diz assim, não, é uma piada, é o meu trabalho. Assim, então, o seu trabalho é me ofender, e ainda assim a pessoa não entender, não querer respeitar. É uma coisa que me incomoda às vezes, Flávia, a pessoa se acha no direito de fazer qualquer tipo de brincadeira com uma pessoa com deficiência. Mesmo você dizendo. Mesmo dizendo que não. E, às vezes, ao dizer que não, a pessoa ainda entende que você é mal educado. Os stand-ups têm feito muito isso, né? E aí eu acho que uma coisa que precisa que a gente se comprometa é que eu não preciso ser uma pessoa com deficiência para eu assistir um stand-up e me indignar.
A indignação, ela precisa estar presente na vida da gente. Eu não preciso ser gay para me indignar com uma piada de gay, eu não preciso ser negra para me indignar com uma piada de negro, eu não preciso ser uma pessoa com deficiência para me indignar com uma piada dessa. E a gente também, todo o tempo eu vou falar, né, de a gente lutar por pertencimento, para que as pessoas estejam lá dizendo, olha, isso não é legal, mas que a gente que não é pessoa com deficiência também se posicione. A gente tem que ter posicionamentos, né? E aí, quando existe uma lei brasileira de inclusão que diz pessoa com deficiência, ela já traz para mim, eu tenho que ouvir essa pessoa, eu tenho que respeitar essa pessoa, a pessoa em primeiro lugar. Sempre a gente pensando sujeitos em primeiro lugar, né? E aí, se eu estou aqui nesse encontro e você usa uma palavra, né? Não, às vezes nem pejorativa, vamos dizer, num diálogo é muito comum acontecer, o aluno especial, de eu ter a coragem de me posicionar e dizer para você, não se usa mais isso, né? Todos nós deveríamos ser considerados especiais todo o tempo nas nossas vidas, né? Então, assim, de a gente falar do poder da palavra, do poder da nomenclatura, né? De como o uso da palavra coloca o sujeito em determinado lugar ou retira aquele sujeito daquele lugar. Então, assim, eu acho que a gente precisa adotar posturas, né? Em primeiro lugar, ter a questão do compromisso com a empatia, do compromisso com uma mudança cultural, né? De não aceitar o capacitismo, de se posicionar e ser sujeito de luta independente se aquela luta me favorece. Eu não preciso, eu só tenho que ter compromisso com o outro para isso. Falar esse ponto, né, de a pessoa, mesmo que ela não tenha deficiência, ela ter essa atitude de dizer isso está errado, essa fala está errada, também é muito pouco, porque tem muitas pessoas aí que sabem que a outra falou errado, que usou um termo errado e ainda assim ela não consegue falar. Eu tive uma experiência no shopping, aquelas coisas de brinquedo para criança, e estava escrito, criança especial tem desconto. E aí eu olhei para o Rê, eu falei, eu quero falar. Ele, fala. E aí eu perguntei à menina atendente que estava lá, eu falei assim, e essa fala, essa frase está errada. E ela não entendi. E aí ela falou que era por causa de deficiente, né, e tal. Eu falei assim, então, você tem filho? Ela falou, tenho. Ele é deficiente? Ela falou assim, não. E eu falei assim, então, mas ele não é especial? E aí ela, entendi. E assim, e eu fiquei muito feliz, porque eu não consigo falar literalmente com uma pessoa que eu não conheço. E o Rê me deu uma força, assim, fala porque é importante. Quando a gente voltou lá, estava lá escrito, pessoa com deficiência, estava lá, PCD. Tiraram o especial. Então, assim, é muito importante a gente falar. Flávia e Raquel, o tempo passa rápido e nosso tempo está chegando ao final, mas poderíamos ficar aqui conversando por muito tempo sobre todas essas questões que envolvem a questão da inclusão, né? Cada tipo de deficiência na sua particularidade, mas com um ponto em comum, que todos, deficientes ou não, nós somos seres humanos, cidadãos, com os direitos garantidos na nossa Constituição. Então, nós temos que trabalhar para que a nossa cidadania seja plena, como de qualquer outro cidadão brasileiro. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, Flávia Barbosa, a presença da Raquel Grazinoli, e espero que nós encontremos em outros momentos para trazer notícias que a inclusão caminhou. E é o que a gente importa. Esse espaço é um espaço da JFTV, Câmara, canal 35.1, para trazer para os telespectadores reflexões sobre os grupos socialmente excluídos, hoje em particular da pessoa com deficiência. Flávia, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e espero que tenhamos mais momentos como esse. Raquel, obrigado pela presença e contamos com vocês em outros momentos. Agradeço também o convite. Muito obrigada. Um abraço a todos.